Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero podcast. One more time, I'm your teacher and host, Jader Lelis. You can call me Teacher J. And today we're going to talk about false friends. Hoje nós vamos falar de falcianes. Então, without further ado, let's get started. Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero podcast. Mais uma vez, Teacher J aqui. Se essa é a sua primeira vez, bem-vindos ao podcast. Esse é um podcast que a gente se propõe a ensinar inglês do zero absoluto. Se você está querendo aprender inglês, volta desde o primeiro episódio aí, porque mesmo que você já tenha um certo conhecimento, é muito legal que você volte do começo, porque você pode ter alguns insights de coisas que você não tinha pensado referente ao aprendizado de inglês, ok? Eu tô dizendo isso, pessoal das antigas, porque essa semana o Spotify nos colocou numa lista, numa playlist que eles estão soltando. Começou ontem isso daí. Tem uma playlist agora semanal onde eles indicam coisas pra galera ouvir. E o Inglês do Zero foi indicado lá na categoria aprendizado. Obrigado, Spotify. Obrigado, galera. Muita alegria, muita felicidade estar fazendo parte dessa lista aí. Então vamos lá. Eu esqueci de colocar a participação de vocês. Então eu vou fazer a vinheta de novo, beleza? Eu não vou editar não, vou fazer duas vinhetas. Vamos fazer a vinheta de novo. Hoje nós vamos falar de falciane, hein? Então, eu vou fazer de novo a vinheta pra pôr a participação de vocês aí. Pera aí, segura aí. Então, vamos lá. Aqui dá pra fazer tudo na prática. Eu vou colocar a vinheta de novo, fazer a entrada de novo. E aí, hoje quem vai fazer a abertura é a Luciana Dias, hein? Vamos lá. Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero podcast mais uma vez. Eu sou o Teacher J e no episódio de hoje nós vamos falar sobre false friends, falsos amigos, falso cognato e também falcianes. Vamos falar de tudo que engana a gente aí. Beleza? So, without further ado, let's get started. Obrigado, Luciana, pela introdução, ficou muito legal, parabéns. Se você também quiser gravar nossa introdução aí, grave um áudio dizendo without further ado, let's get started, que é nosso bordão de entrada do podcast. Se você quiser fazer parte também, mande o seu. Não esqueçam, galera, um aviso antes de começar de vez, de seguir a gente no Instagram, cara. Segue a gente no Instagram, por quê? Tem rolado lives direto lá nessa quarentena. Live de dica de aprendizado de inglês, live de conceitos, live com convidados, inclusive. Então, se você não segue a gente, Inglês do Zero Podcast, no Instagram, sigam minha outra página também, porque lá essa semana vai ter 3 lives, por exemplo. Tem uma hoje e 2 sexta-feira. Então, sigam a gente também no pra.inglês.ver, pra inglês ver, que pra vocês não perderem tudo que a gente tá postando lá, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delonga nenhuma, vamos começar a falar de false friends, falso cognato, que em inglês eles chamam de false friends, falsos amigos, e a gente vai chamar de falcianes aqui. A gente tem 34 falcianes no episódio de hoje, certo? O que são falsos cognatos? São palavras que parecem uma palavra, mas na verdade são outra, soa como uma palavra do português, mas na verdade tem um significado diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo no espanhol para fazer mais sentido, para eu não estragar nenhuma aqui da lista. Se você fala embaraçado, parece que a pessoa se embaraçou com alguma coisa, né? Mas em espanhol, embaraçado significa grávido, né? Em inglês, você ainda tem a palavra embarrassed, que é quase a mesma escrita que embaraçado, que significa envergonhado. Então, essa palavra é totalmente falciane nos 3 idiomas. Parece embaraçado de estar, é embaraçado em algo. Parece embaraçado do espanhol, que é grávido. E parece embarrassed, que é envergonhado do inglês. Olha que loucura. Isso que é um falso cognato. Beleza, então vamos lá. A gente vai falar de 34 false friends, 34 falcianes no episódio de hoje, em ordem alfabética, ok? Então vamos lá. A primeira palavra vai ser... The first word here is agenda, que parece muito com a palavra agenda, é exatamente a mesma escrita. Mas agenda não significa agenda significa pauta. É uma pauta, é alguma coisa que você vai falar. Então, se você está numa reunião de negócios e vocês vão falar sobre the meeting's agenda, significa que vocês vão falar sobre os assuntos que serão abordados na reunião de hoje. Então, agenda não é agenda significa a ordem do dia. Agenda é uma lista de coisas que vocês têm que se discute numa reunião, é a pauta da coisa. Isso que é agenda. So, for example, what are we going to discuss in today's agenda? What are we going to discuss in today's agenda? O que nós vamos discutir na pauta de hoje? Então, primeiro falso cognato, agenda não é agenda, é pauta, ok?
Number 2, application. Application parece com a palavra aplicação do português, mas não é. Application significa inscrição. Geralmente você vai ter que preencher essa application quando você vai se inscrever na faculdade, quando você vai se inscrever para alguma coisa. E aí você precisa, a palavra extra aqui que é fill in the form, ou fill out the form. Fill out the application form. Preencher o formulário de inscrição. Então, fill in e fill out, ambos significam preencher, tá? Fill in the application form, fill out the application form. Então, não é o formulário de aplicação, é o formulário de inscrição. Application, então, não é aplicação, é inscrição. Can you fill in the application form, please? Você pode preencher o formulário de inscrição, por favor? Ok? Number 3, very popular. A number 3 é bastante comum, é argument. Argument, que parece muito com a palavra argumento do português. Mas, na verdade, é uma discussão. Argument é discussão, ok? For example, my neighbors are very noisy. They are always having big arguments. They are always having huge arguments. Então, meus vizinhos são bem barulhentos. Eles estão sempre tendo grandes discussões. Argument. Então, argument não é argumento, é discussão. Ok? Number 4. Attend. Attend. Attend parece a palavra atender. Attend. Mas está mais para a palavra comparecer. Comparecer, ir a tal lugar. Quando se fala de uma reunião, por exemplo, é muito raro a gente ouvir a pessoa dizendo I will go to a meeting. Eu irei para uma reunião. Geralmente o verbo que se usa com ir à reunião, comparecer à reunião é attend. To attend a meeting. Ok? So, for example, I'm sorry, I can't speak right now. I have to attend a meeting. I have to attend a meeting. I have to attend a meeting. Então, attend é comparecer, ir a. Ok? Cool. Next. A próxima palavra pode ser um choque. É beef. Beef. Você sabia que beef não é beef, cara? Olha que loucura. Beef, em inglês, é steak. Steak. A palavra beef existe em inglês B-E-E-F. Sorry, B-E-E-F. There you go. Beef significa carne bovina, ok? So, usually vegetarians don't eat meat or beef. Beef, então, é carne bovina, na verdade, tá? Se você quiser falar bife, nosso bifão top com cebola e batata frita, vocês vão dizer steak, ok? Mas beef vai ser carne bovina, ok? E eu aproveito para deixar uma informação extra, que é a expressão have a beef with someone. To have a beef. Have a beef. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, nossa, como assim ter um bife com alguém? O que significa isso? To have a beef with someone significa ter uma treta com alguém. Okay? So, let's say someone doesn't like you. Maria doesn't like you. And you don't know why she doesn't like you. So, you can ask someone, hey, does she have a beef with me? What's going on? Ela tem uma rixa comigo? Ela tem uma treta comigo? Okay? So, John and Peter are not talking to each other anymore. They have a beef with each other. Eles têm uma treta um com o outro. Então, have a beef with é ter uma treta com alguém. Ter uma rivalidade. Ok? Informação extra, mas voltando ao início, beef não é bife. Beef é carne bovina. Beef é steak. Number 6. Number 6 é muito comum em aula. Eu sempre uso essa palavra que é cafeteria. 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 Cafeteria não é cafeteria, embora a escrita seja exatamente igual. Cafeteria significa lanchonete, refeitório. Eu sempre digo pra você pensar em cadeia e em escola. Ambos têm cafeteria. Sabe aquele lugar que o cara que comete bullying vai lá e rouba o lanche da galera? Aquilo lá é cafeteria. Uma boa tradução também pode ser cantina. Okay? So, the Google's definition for cafeteria is a restaurant or dining room in a school or a business in which customers serve themselves or are served for a counter and pay before eating. Então é isso, cafeteria é um restaurante, um lugar numa escola, um negócio ou na cadeia também, onde os clientes se servem ou são servidos por alguém e eles pagam antes de comer. Na cadeia eles não pagam, mas isso que é a cafeteria, ok? Ah, teacher, e como falar cafeteria então? Cafeteria você pode falar coffee shop, ou vocês podem simplesmente falar a palavra que vem do francês, que é café. Vocês podem falar simplesmente café. Tem um acento, escreve igualzinho a palavra café nosso, e aí fica outro falso cognato. É uma palavra que você vê escrito café, você fala, só pode ser café, mas não é. Café, na verdade, é cafeteria. E o café é café. Olha que confusão. Vou voltar do começo, tá? Pra ficar mais claro. Cafeteria é refeitório, lanchonete. Ok? Pra você falar cafeteria em inglês, você tem que falar coffee shop ou
cafe. E café em inglês não é café do português. Café em inglês é cafeteria. Fez sentido? Que confusão, né? Enfim, é só vocês lembrarem que cafeteria do inglês é cantina, refeitório. E cafeteria e coffee shop ou café é a nossa cafeteria. É o lugar onde se vende café. Alright? Very good. Let's continue. Number 7. Number 7 is college. College. College que parece muito com a palavra colégio. E um monte de gente fala college quando eles querem falar que estão indo na escola. Eu fui pro colégio ontem, I went to college. Mas college, na verdade, é faculdade, é universidade, tá? E aí tem outro falso cognado que não tá aqui na lista, que é faculty. Faculty. Mas quando você fala faculty em inglês, você tá dizendo mais faculdade mental da coisa, saca? Então, por exemplo, uma frase aqui é: I consider myself to be a perfectly normal guy in possession of all my mental faculties. Então, eu me considero uma pessoa capaz e com as minhas faculdades mentais ok, tá? Faculty é faculdade mais mental. Pode ser faculdade também? Segundo o Google pode, mas eu nunca vi nesse sentido. Sempre que se referem à faculdade, vão falar college ou university, ok? E como fala colégio, teacher? Colégio é school. School, não tem segredo. Não tem nada de mirabolante. Ok? Very good. Let's go to number 8. Number 8 is convict. Convict, que significa o culpado, não o convicto. Convict parece a palavra convicto, só tem só tira-se o O do final, mas não significa convicto, significa culpado, ok? Então, se alguém é condenado, se alguém é declarado culpado pelo juiz, em filmes a gente sempre vê isso, a pessoa é um convict. The convict is going to be in jail for 30 years. O culpado, o preso, vai ficar na cadeia por 30 anos. Ok? Então, convict é quem já foi culpado por alguma coisa, já foi condenado por algo. Very good. E convicto? Como que você fala ser convicto em alguma coisa? Aí, pra você falar convicto, eu estou convicto de alguma coisa, você vai falar I'm convinced. Ok? So, eu estou convicto que ele é culpado. Nossa, essa frase vai ficar louca, hein? I'm convinced he's a convict. Ok? Fez sentido? Galera, eu acho que essa é uma daquelas aulas que o áudio por si só não basta. Então, quando vocês terminarem de ouvir esse episódio, vão até o nosso website www.inglesozero.podcast.com.br e lá vocês conseguem ver o material por escrito, tá? Não sai no mesmo dia que eu posto o episódio, hoje é dia 22 de abril de 2020 e vai sair lá pelo dia 25, 26 de abril, beleza? Mas ouçam várias vezes aí pra vocês pegarem o espírito da coisa, depois vocês conferem a parte escrita. Revisando, convict não é convicto, convict significa culpado, a pessoa que foi condenada. E pra você falar convencido, convicto, você vai falar convinced. Ok? Number 9. Costume parece a palavra costume do português. Na verdade, tem exatamente a mesma escrita. Em português é costume, em inglês é costume. Costume que significa fantasia. Então, quando você vai se vestir de carnaval, você não vai falar carnival fantasy. Você vai falar carnival costume. Ok? I'm going to, for example, next carnival, I'm going to wear La Casa de Papel's outfit as a costume for carnival. Ok? Então, costume é fantasia, traje, certo? Então, beleza. Vamos lá que tem várias... Essa daqui, assim como aquela cafeteria, tem vários elementos, tem várias camadas. Primeiro, costume não é costume. Costume é fantasia. Tá, e como que fala costume em inglês? Costume em inglês, você pode falar custom. Ouviram? Custom. Ou vocês podem simplesmente falar habit, que é um hábito, né? Habit. Então, você pode falar custom. Ou simplesmente a palavra habit, que é hábito, né? Beleza. Então, beleza, teacher. Mas se costume é fantasia, o que significa a palavra fantasy? Porque eu já vi a palavra fantasy por aí. Fantasy significa fantasia de imaginação, ok? É fantasia de imaginação. Então, por exemplo... ok. For example, can a 7-year-old clearly distinguish reality from fantasy? Can a 7-year-old child clearly distinguish reality from fantasy? Uma criança de 7 anos consegue distinguir a verdade da fantasia, da imaginação, ok? Então, resumo aqui porque essa tem várias camadas também. Costume significa fantasia, traje. Só que a palavra fantasy existe em inglês, mas não é fantasia de roupa, é fantasia de fantasiar, imaginar. E para você falar costume em inglês, você vai falar custom ou habit. Fechou? Very good. Let's go to number 10.
Number 10. Curse. Aqui é o seguinte, a gente vai abordar as duas palavras. Eu vou colocar também course. Course e curse. Mais curse do que course. Enfim, course significa curso. Pode ser curso, tipo an English course. Ok, funciona. Course se escreve C-O-U-R-S-E. C-O-U-R-S-E. Porém, existe a palavra curse, que é C-U-R-S-E. E aí é o seguinte, muitas pessoas, quando vão falar a palavra curso, falam curse, ao invés de course, tá? Então, cuidado. Curso é course. Curse significa maldição. E não tem nada a ver com curso. Então, curse é maldição. Ok? Tem até uma música muito top do... Nossa, acabei de lembrar dessa música. Eu vou ter que colocar um trecho aqui. Segundo o meu grande amigo Eduardo, da página Você Pode Falar Inglês, ele falou que até 5 segundos não bane a música. Então vamos tentar colocar 5 segundos aqui de uma música cabulosa do Kill Switch Engage. Nossa, se você não gosta muito de rock and roll, desculpa, mas serão 5 segundos só. Essa música aqui é cabulosa. Essa música aqui é pesadona e tem a palavra curse. Curse. O nome da música é My Curse. Curse que é maldição. De repente, ouvindo esse refrão, vocês vão lembrar pra sempre de que curse é maldição e não curso. Olha essa intro, que top, hein? Beleza, eu vou pular aqui já pra parte do refrão. This is my curse. Essa é a minha maldição. Curse. Então, quando você fala curse, é maldição, velho. Não significa curso, ok? Então, olha a confusão que pode dar. Eu vou dar uma pausa aqui, já que a gente tá no número 10, pra falar sobre a importância de falsos cognatos. Falsos cognatos, galera, é muito importante quando você vira uma palavra, quando você encontrar uma palavra em inglês que parece muito com uma palavra em português, não aceita de cara que é a palavra que você acha que é, certo? Tem algumas que são de boa. Se você acha que agenda é agenda, mas na verdade é pauta, não vai fazer tanta diferença assim. Se você acha que beef é bife, mas é carne, não vai fazer tanta diferença assim. Se você acha que college é faculdade, é colégio, mas é faculdade, também não vai fazer tanta diferença assim. Agora, cara, pega a palavra course, por exemplo. Pega a palavra curse, por exemplo, que é uma maldição. Se você fala pra alguém... I love my curse. I love my curse. Eu amo minha maldição. A pessoa vai achar que você é louco. Como assim ser uma sua maldição, irmão? O que tá acontecendo? Né? É a diferença de I love my course de I love my curse. Então, algumas dessas palavras aqui podem gerar confusões indesejadas. Algumas são bem inofensivas, tipo agenda, argument, beef. Mas tem umas que podem gerar um pouco mais de confusão e são muito importantes. É sempre muito importante você... ficar atento com falsos cognatos. Ok? Vamos lá, vamos pra... Tem uma aqui que quando chegar nela, ela é a número... Cadê? Ela é a número... Mentira que não tem aqui, ela tem, número 24. Quando a gente chegar nela, é uma das que gera mais confusão de todas, que pode dar muito errado, dar muito ruim se você errar essa. Enfim, vamos pra nossa number 11. Number 11, deception. Deception. Que parece muito com a palavra decepção, né? Deception. Mas, na verdade, significa enganação. Deception é enganação. For example, she admitted deception and agreed to pay the money straight away. She admitted deception and agreed to pay the money straight away. Ela admitiu a enganação e concordou em pagar o dinheiro de cara, logo em seguida. Certo? Então, a definição aqui para deception no dicionário é the action of deceiving someone. E deceive significa enganar. Então, deception é muito mais enganação do que decepção, ok? É uma fraude. Deception é uma fraude. Alright, let's go to number 12. Number 12 é a palavra enroll. Enroll, que parece muito a palavra enrolar. Enroll. Mas, na verdade, significa matricular. Matricular é alguma coisa, ok? So, the definition is officially register as a member of an institution or a student on a course. Realmente se registrar como membro de uma instituição ou um curso, enfim. Examples, let's see some examples here. More than 500 students have enrolled in this course. More than 500 students have enrolled in this course. Mais de 500 estudantes se inscreveram, se matricularam nesse curso. Então, enroll é matricular, não é enrolar. Ok? Number 13. Number 13 é clássica. Essa daqui eu creio que 90% de vocês devem saber. Se você não souber, não se sinta mal. Você vai aprender agora. É a palavra exit.
Exit. Primeiro, a dica de pronúncia. E-X-I-T, não é exit, é exit. 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 Nossa, eu lembrei aqui de uma... Desculpa viajar de novo, mas eu lembrei de uma frase de uma música aqui do Fábio Braza. Vocês conhecem o Fábio Braza? O Fábio Braza é um dos maiores... Cara, o cara é muito monstro em escrever músicas. E nas músicas dele, eu até recomendo, se você gosta de rap, ouçam as músicas dele, porque ele tem muito esse lance de misturar inglês e português várias vezes. E ele faz uma... E ele tem muito esse lance também de você pegar uma palavra, a mesma palavra, que as palavras são homônimas, mas que têm significados diferentes. Tem uma frase dele que ele fala assim, o que você sabe sobre versificação? Versificação de escrever verso, né? Antes de rimar, trate de versificação. Trate de versificação. Tipo, sacou? Ele faz bastante esse lance de usar a mesma palavra em duplo sentido. Aí tem outra frase que ele fala, por exemplo, que o rap tem que... Enfim, tô viajando um pouquinho, mas vai fazer sentido. Que ele fala que o rap é importante. Então, antes de ir pro estúdio... Antes de ir pro estúdio... Estúdio rap, né? Ele faz bastante disso. Ele também tem bastante lance de misturar inglês e português. Tem uma frase dele também muito boa, que ele fala... Eu queria hope e vocês me deram uma rope. Eu queria hope e vocês me deram rope. Eu queria esperança e vocês me deram uma corda. Então é legal pra você aprender algum... Se você gosta de rap, cara, ouve o Fábio Braza, porque tem muito lance da hora aí. Ele mistura bastante rap, ele mistura bastante português e inglês. Você pode aprender algumas palavras em inglês isoladas aí ouvindo as músicas dele. O cara é monstro. Mas eu falei tudo isso por quê? Tem uma frase dele numa música... Governa, não hesite, existe, o conhecimento é a lanterna. Então, que legal. Então ele fala, não hesite, exit. Não hesite, saia, né? O conhecimento é a... Enfim, mano, é muito legal, muito legal. Desculpa essa viajada monstra, mas faz tempo que eu não viajo e foi uma boa dica. Se você gosta de rap, ouça Fábio Braza. Você aprende bastante palavra em inglês aí. Ele tem bastante essas letras híbridas. Então, não é hesite, é exit. Não hesite. Lembra dessa frase? Não hesite. Exit, ok? Muito bem. Então, exit é saída, é sair. Hesitar em inglês é hesitate. Hesitate. Don't hesitate, ok? Beleza, vamos lá para number 14. Number 14 é uma muito legal, é fabric. Fabric. Parece com que palavra do português? Fábrica, né? É quase a mesma palavra, mas significa tecido. Fabric é tecido, olha que loucura. These clothes are made out of a special fabric. Essas roupas são feitas de um pano, de um tecido especial. Ok? Então, isso que é fabric. Para você falar fábrica em inglês, você deve falar factory. Factory, não fabric. Fabric é tecido. Beleza? Continuando, number 15. Number 15 é idiom. Idiom. Number 15 é idiom. Idiom significa expressão idiomática. Em inglês, olha que loucura. Idiom significa expressão idiomática. O que é expressão idiomática? Expressão idiomática é uma coisa que eu amo, que eu até diria que eu sou especialista em expressão idiomática, porque no passado eu tentei fazer mais de 300 vídeos ensinando expressão idiomática e eu consegui. Então, é uma coisa que eu adoro, expressão idiomática. Idiom é expressão idiomática, ok? Para você falar idioma, você vai falar language. Certo? Idiom também pode ser uma maneira de dizer alguma coisa, mas enfim, a tradução principal de idiom é expressão idiomática. Beleza? Idiom, expressão idiomática. Se você quiser falar idioma, você vai falar language. Simples assim. Vamos pro número 16. Let's go to number 16. Number 16 é bem legal também, é a palavra journal. Journal que não é jornal, olha que louco. Pode ser jornal em algumas situações, tipo Wall Street Journal. Mas journal significa basicamente diário. É onde você coloca seus pensamentos todos os dias. Isso que é seu journal, ok? Não é jornal. Journal é mais diário. Olha que legal. Number 17. Number 17 é clássica também, é library, que parece livraria. Library parece livraria, mas na verdade é biblioteca, tá? Library é biblioteca, não livraria. Para você falar livraria em inglês, você vai falar simplesmente bookshop. Bookshop. Ok? Very good. Let's go to number 18. Number 18 é outra clássica também, que é lunch. Lunch. Que não é lanche, tá? Lunch significa almoço. Lunch é almoço. Alright? Para você falar lanche, você pode chamar de snack. Snack é aquele lanche, não é aquela refeição em si, mas é um aperitivo que você come, é uma bolachinha, isso é snack. Lunch é almoço em inglês. Let's go to number 19. A próxima palavra é mayor. Mayor. Mayor, que parece a palavra maior, é escrito quase igual, só ao invés do I, eles usam o Y, e muitos alunos pronunciam mayor, alguma coisa assim, mas mayor significa prefeito, ok? So, who is the mayor of your city?
The mayor of my city is Bruno Covas right now, ok? Mayor, prefeito. Para você falar maior, você vai falar ou bigger ou biggest, dependendo do contexto. Very good, guys. Let's go to number 20. Number 20 é miserable. Miserable, que parece muito com a palavra miserável. Todo mundo acha que miserable é miserável, mas na verdade, miserable é triste. É muito comum a gente ver em músicas, em poemas de amor, a pessoa falando I'm miserable without you. I'm miserable without you. Às vezes você pode achar que eu sou miserável sem você. Mas miserável significa estar na miséria, sem grana, sem condições. Miserable em inglês é triste, estar muito triste. Ok? Para você falar miserável em inglês, eu não consigo pensar em nenhuma outra palavra a não ser really poor or in need, mas não miserable, ok? Muito bem, let's go to number 21. Number 21 is novel. Novel. Novel, que parece muito a palavra novela, sem o A. Novel. Novel. Novel significa, galera, romance. Como assim romance? Não é romance de amor, é romance de literatura. Né? O que é o romance? Segundo o Google aqui, romance é uma obra literária que apresenta narrativa em prosa, normalmente longa, com fatos criados ou relacionados a personagens que vivem diferentes conflitos ou situações dramáticas numa sequência de tempo relativamente ampla. Ok, romance é uma história longa, então, que envolve narrativas e não sei o que, não sei o que. A maioria dos livros de história, livros de coisas que se conta, histórias criadas, são romances, né? Em inglês a gente vai chamar isso de novel, ok? Pra você falar novela, em inglês você vai falar soap opera. Soap opera. Repitam, soap opera. Soap opera que literalmente significa ópera de sabão. Por quê? Não sei, não faço ideia da origem. Mas novela em inglês é soap opera e novel é romance, o estilo literário. Ok? Let's go to number 22. Number 22 é parents. Parents. A gente tá no número 22, mas a gente teve algumas no meio aí. Eu não consegui contabilizar. Mas o título, de qualquer forma, vai ser 34 falcianes em inglês, tá? Enfim. 22 parents. Essa é clássica também. Parents que não são parentes. Parents não são parentes. Embora se escreva bem parecido, parents são pais. Pais. Se você fala my parents live in Sorocaba, você está dizendo meus pais moram em Sorocaba, não meus parentes moram em Sorocaba. Se você quer falar meus parentes, as pessoas que são da minha família, mas não são, mas são primos, tios, tarará, você vai falar a palavra relatives. Então, my relatives live in the countryside. Meus parentes moram no interior. Parents, a palavra parents são pais, o pai e a mãe, ok? Number 23. Pasta, essa é classiquíssima também, pasta. Lembrando que está em ordem alfabética, que pasta significa massa, ok? Massa italiana, Italian pasta, ok? Para você falar pasta, nem existe muito pasta hoje em dia, né? Mas vai ser folder. Basicamente a palavra para pasta é folder, ok? Very good, number 24. Number 24 é uma daquelas big deal, é uma das que pode causar muita confusão se você errar. Number 24 é a palavra pretend. Deixa eu perguntar pra você, como que você fala, por exemplo, depois da quarentena eu pretendo sair mais. Se você falar after quarantine I pretend to go out more, você está errado, porque pretend não é pretender. Pretend é fingir. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. Mas vou falar de novo. Se você falar, por exemplo, o seu chefe chega pra você e fala hey, what are your plans for today? What are you doing today? Quais são os seus planos hoje? O que você está fazendo aqui? Ele quer saber o que você vai fazer na questão do trabalho, né? O que você vai entregar pra gente. Aí você fala, oh, boss, I will pretend to work. I will pretend to work. Eu vou pretender trabalhar. Eu pretendo trabalhar, né? Se você falar I pretend to work, você está dizendo eu estou fingindo trabalhar. Eu finjo trabalhar. Você pode até ser demitido. Olha que loucura, tá? Para você falar pretender, em inglês você vai falar intend e não pretend. Então, I intend to work hard today. Eu tenho a intenção, eu entendo. Eu pretendo trabalhar duro hoje, ok? Então, é isso. Pretend não é pretender. Pretend é fingir. Para você falar que você pretende, você tem que falar que I intend. Ok? Very good. For example, don't pretend you didn't listen to me. Não finja que você não me ouviu. Eu posso te ver. Eu vi que você me ouviu. Então, don't pretend you didn't listen to me. Ok? Very good. Let's go to number 25. 25 é a palavra principal. Principal, que parece assim, é exatamente igual à palavra principal
do português. Mas principal significa diretor. Olha que loucura. Principal é diretor, diretora, principal. Ok? Não é principal. É uma palavra bem específica, usada num contexto bem específico. A definição do Google é the person with the highest authority or most important position in an organization, institution or group. A pessoa com maior autoridade ou posição mais alta em uma organização, instituição ou grupo. É o diretor da parada. Mas não é o diretor de empresa. O diretor de empresa geralmente vai ser the CEO, né? Principal é mais usado para universidade, faculdade ou algumas instituições. Então, principal não é principal, é diretor. Ok? Very good. Number 26. Number 26, classicíssima. Classicíssima, existe esse aumentativo. É a palavra push. Push. Que essa é clássica. Todo mundo já ouviu a história de que um dia eu tava entrando e tava escrito push, aí eu puxei, não abriu e era na verdade empurre, que era... Enfim. Push não é puxar. Push é empurrar. É ao contrário. Olha que louco, né? Loucura total, não precisava ser assim. Push não é puxar, é empurrar, tá? Então, quando você estiver viajando e ver na porta escrito push, não puxe, empurre. Push, push, push. Quando você estiver assistindo um filme e a mulher estiver prestes a dar à luz, você vai ver várias pessoas gritando push, 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 que é tipo empurre, empurre, empurre. Ok? E como que fala puxar, teacher? Puxar é pull, pull. P-U-L-L, P-U-L-L, pull que é puxar. Push é empurrar. Ok, essa é clássica, né? Essa eu acho que todos já sabiam. Very good. Vamos para number 27. 27 é uma das minhas palavras favoritas do inglês, que é a palavra realize. Realize. Teacher, mas não tem nenhuma palavra em português que parece com essa realize que você falou aí. Mas é porque a escrita é realize. Realize. É igual a palavra realize do português. Por exemplo, realize meu sonho e me pague um McDonald's. Não, nesse caso, realize significa perceber. Eu acho que é uma palavra que cabe todo um conceito dentro dela, apenas de uma palavra só. Realize é quando cai a ficha de alguma coisa, quando você finalmente percebe. So, after 2 hours working on the project, I realized I was doing it wrongly. Depois de 2 horas trabalhando no projeto, eu percebi, caiu a ficha que eu estava fazendo errado. Ok? Realize é perceber, caiu a ficha, parece com a palavra realizar. Realizar em inglês vai ser accomplish, alguma coisa do tipo. Ok? Let's go, number 28. 28 é uma clássica também e que um monte de gente erra, e inclusive eu sempre me confundo com isso, porque quando você tá jogando videogame, por exemplo, o pessoal que é gameiro aí, sempre aparece a palavra resume, ou quando você tá assistindo série, resume. A pronúncia é resume, e sempre que eu vejo eu penso automaticamente em resumo, né? Mas na verdade, resume significa retomar. Resume significa retomar. Então, você pausou a série para ir no banheiro. Quando você voltar, vai estar escrito lá, resume, or play from the beginning. Resume é retomar, não é resumir o que aconteceu, tá? Resume, retomar, ok? Dependendo da entonação, você pode ver também como resume, que é currículo, né? Resume. Mas resume é retomar. Para você falar resumir, você vai falar summarize. To summarize something. Ou to sum up, isso que é resumir, de dar um resumo. Quando você vira a palavra resume, é retomar. Ok? Estamos acabando já. Agora a gente vai para number 29. Number 29 vai ser sensible, que parece a palavra sensível, parece bastante com a palavra sensível, mas sensible significa outra coisa. Sensible significa sensato, sensata, né? Existe a frase muito comum hoje em dia, a fada sensata seria the sensible fairy, ok? Então, sensible é sensato, não sensível. Se você quiser falar sensível, você vai dizer sensitive, ok? Mas sensible é sensato. Very good, let's go to number 30. Number 30 também é outra clássica, é support. Support. Support que parece a palavra suporte em português, mas na verdade é você ajudar. So, when our friends need help, we have to support them. Nós temos que suportá-los, ajudá-los, dar suporte, dar apoio, ok? Então, em um certo ponto até coincide aí o suporte de suporte, mas é suporte de apoio, não é suporte de suportar, de aguentar,
Ok? Very good. Agora vamos para number 31. The last one of the list. Last one is tax. Tax que muitas pessoas confundem primeiro com táxi. Táxi é taxi, tem que ter o i no final. Ou muitas pessoas confundem com taxa, principalmente se você está nos Estados Unidos e às vezes tem que pagar a taxa por fora. Tem que pagar esse tax por fora. Tax não é taxa em si, tax é mais imposto, ok? Tax é imposto e não taxa. Alright? The tax on fuel has been increased. The tax on fuel has been increased. O imposto sobre o combustível tem aumentado. Ok? Então é isso, galera. Não se esqueçam depois de ir no website para vocês conferirem a versão escrita. Tem muito detalhe aqui, tem muita coisa. Não dá pra vocês aprenderem tudo de uma vez só, mas fiquem atentos porque falcianes são muito importantes, false friends são muito importantes em inglês e vocês não podem cair nessas confusões. Fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. É isso por hoje. O episódio ficou bem longo, então não vou me estender mais. Se você chegou até esse momento aqui do podcast, vamos criar uma hashtag pra eu saber que você chegou até os últimos segundos. E a hashtag de hoje não pode ter a ver com o tema, pra eu saber que realmente vocês chegaram. Vai ser hashtag Falciane. Tem um pouco a ver, mas vai ser legal vocês colocarem hashtag Falciane, beleza? Coloquem hashtag Falciane lá no Instagram, lá na foto desse episódio, pra eu saber que vocês chegaram até o finalzinho do episódio, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.